usando o futebol como metáfora no mundo dos negócios. E o torna relevante no determinado contexto. A memória digital. O pesquisador e docente Bruno Delmas, em seu livro Arquivo para que, relata a importância da preservação da memória, partindo do armazenamento da informação em arquivos anterior à existência dos computadores. As funções iniciais, que nós poderíamos dizer que até primitivas, eram comprovação legal, memória e registro de aprendizagem. Em face do volume exorbitante de informações encontradas
na escala utilizada correspondem a abril e julho. O gráfico seguinte exibe agrupamentos de venda mostrando quais produtos costumam ser comercializados conjuntamente e quais representam um tipo de produto que varia de círculo X, triângulo e quadrado, identificados pelas formas, e agrupamentos coloridos nas cores verde, amarelo, laranja e vermelho. Uma outra opção de agrupamento é o que mostra esse gráfico como uma organização hierárquica em 6 grupos, analisados com base em sua similaridade pela distância de euclidiana. Aproximando pela imagem, são exibidas as quantidades de item vendido que representam esses produtos. Em termos de performance, uma gestão inteligente depende de uma avaliação continuada, utilizando os conhecimentos adquiridos para aperfeiçoar os métodos produtivos, somando a isso a utilização de observações científicas, como por exemplo o artigo de comportamento do consumidor no ramo